Muito bem, esse, como eu falei, é o terceiro sermão da série O Amor na Bíblia. E você que acompanha pelo canal, seja bem-vindo. Aqui estamos na igreja do Jardim Planalto, acertei? Igreja do Jardim Planalto, uma igreja especial. Estamos encerrando aqui uma jornada espiritual que eles estiveram envolvidos aqui no todo, a Associação Pernambucana está envolvida nisso, os líderes, os anciãos, e a igreja esteve envolvida e hoje estamos celebrando o final dessa jornada pelo Espírito. Mas o tema é o amor na Bíblia e vamos ver como é que se relaciona com o Espírito Santo. Esse é o terceiro sermão, mas para que vocês possam entender e os irmãos aqui entendam, vamos colocar na tela aqui as palavras que estamos acompanhando, as palavras originais que estamos acompanhando e que tem que ver com amor na Bíblia. A primeira dela é ahab. Ahab. É a que se repete muitas vezes e tem que ver com o amor como um princípio, mas no hebraico ela também pode ser às vezes traduzidas como gostar, e hoje a gente vai ver isso, mas é uma palavra que por volta de 200 vezes se repete na Bíblia, ahab. A outra palavra mais repetida que se refere ao amor é hesed. Hesed, que está aqui nessa segunda tela aqui, como muitas vezes como misericórdia, mas é o amor relacionado à aliança de Deus conosco. A sua misericórdia, muitas vezes é traduzido como misericórdia, hesed. Temos algumas outras palavras, mas as que mais se repetem são essas duas. Temos a palavra hayat, que tem mais que ver com o amor do ponto de vista da intimidade sexual, e só é repetido ali no livro de Cantares, hayat, quando se fala da noiva de Salomão, né, da Sunamita, como a amante, ou a amada, tá certo? Não amante como sentido negativo que a gente tem, né? De uma outra pessoa que está fora do casamento, não, mas aquela que ama. Então, a noiva, a amante, hayat. E no mesmo livro de Cantares tem uma outra palavra que é dod, ou dodi, dod, que é o amado, que é aquele cântico que tem às vezes o contracanto, né? A noiva fala e o amado fala. Então essas palavras se repetem ali no livro de Cantares, tá bom? Tem outras palavras que são muito pouco, muito raras, né? Que aparecem também na Bíblia. Hoje nós vamos ao texto de Gênesis 27, verso 4, e a palavra que nós vamos encontrar ali é a palavra ahab, tá? Gênesis capítulo 27 e o versículo 4. Gênesis 27, verso 4. Abra sua Bíblia aí, você que está acompanhando esse sermão pelo YouTube também. Abra a Bíblia, leia, marque na Bíblia. Aqui no verso 4 de Gênesis, na história de Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, na ocasião da bênção, nós temos um pedido de Isaac ao seu filho mais velho, ao primogênito. Diz assim, verso 4: faze-me uma comida saborosa, como eu amo. Em algumas versões diz aprecio ou gosto, como eu amo. Não sei quantos aqui estão aqui com a versão que diz como eu amo. Uma comida como eu amo. E traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. O verso 9, novamente, agora foi as orientações de Rebeca para Jacó. Essa primeira foi Isaac falando para Esaú. Agora Rebeca ouviu e falou, verso 9, vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele ama, ou aprecia, ou gosta. Tá? A palavra que aparece aqui é ahab, a comida que ele aprecia, que ele gosta, que ele ama. Isso foi Rebeca falando para Jacó. Aí vem o verso 14. Ele foi, Jacó, né? Tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava ou amava ou gostava. E finalmente aqui, bom, essas são as 3 referências nesse capítulo. 27, 4, 9 e 14. É o mesmo termo, ahab. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque nós temos aqui um princípio fundamental estabelecido por Deus, que era a bênção sacerdotal para os filhos.
E nessas bênçãos envolve o direito da primogenitura. E o direito da primogenitura trazia algumas vantagens e também algumas responsabilidades. E nós conhecemos a história de Esaú. Esaú desprezou, quando estava numa extrema fome, esse direito de ser o primogênito. Havia promessa de Deus para Jacó. Vocês sabem, Jacó e Esaú eram gêmeos e Deus preferiu Jacó para a missão, não para a salvação. E aí a carta aos Romanos explica bem claramente isso. Tem nada a ver com salvação, a preferência de Deus para a missão. E por quê? Aí nós vamos encontrar novamente a mesma palavra, Ahav, no capítulo 25, verso 28. Volte comigo aí um pouquinho. 25, verso 28. Isaac amava a Esaú. Por quê? Se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E aqui está o tópico da mensagem dessa manhã. Amar ou gostar. Amar ou gostar. Em nosso português, a gente diferencia. Quando você gosta muito de uma comida, né, você até diz, olha, eu adoro essa comida. Mas a gente entende que a palavra adorar é muito mais profunda do que quem está querendo se referir ali à comida. A mesma coisa com algum objeto, tipo você tem um relógio, que você tem uma história afetiva com aquele relógio. Olha, não toque nesse relógio que eu amo esse relógio, aquele objeto. A gente usa essa palavra. O hebraico também usa dessa forma, não fazendo distinção. Porém, na história de Esaú e Jacó, os termos usados por Moisés para escrever aqui são intencionais. Quando, na descrição do momento da bênção, Moisés diz assim, que Isaac pediu que Esaú fizesse uma comida como ele ama, é uma referência a essa preferência que Isaac tinha pelo seu filho mais velho. Eu amo você. E eu amo a comida que você faz, os animais que você caça. Aqui é amor como preferência. E Isaac sabia da promessa de Deus, de que a bênção da primogenitura seria dada ao filho mais novo, a Jacó. Mas ele estava resistente a fazer isso. Por quê? Ele tinha uma preferência que estava ligado ao seu paladar, ao seu sabor pelo filho mais velho. E isso gerou uma tensão no lar. Não somente uma tensão, decisões impróprias no lar. E aqui está o cerne da mensagem desta manhã. Nós amamos, e até às vezes dizemos de objetos, ou de situações, ou de coisas que amamos. Não há erro quando a gente diz, olha, mas eu amo muito essa Bíblia. Às vezes nós temos aquela Bíblia preferida da gente. Eu amo muito. Não é erro dizer isso. O erro está quando isso se torna uma preferência que leva-nos a decisões impróprias, precipitadas, mal pensadas, e especialmente quando se trata do relacionamento interpessoal. Por causa dessa preferência, desse amor, Ahav, que Isaac tinha por Esaú, a mãe, Rebeca, ficou descontente. Porque a mãe sabia das promessas de Deus para o filho mais novo. E como Jacó era mais pacato, ficava em casa, cuidava dela e tal, tinha essa afeição. E isso é o problema que envolve muitas famílias. Não há erro em você ter, assim, uma afeição maior por alguém que você se relaciona com forma mais tranquila. Não há erro. O problema é quando você prefere em detrimento de algo maior. Deus tinha promessas para Abraão, essas promessas começaram a se concretizar na vida de Isaac, e mais ainda, a partir da descendência de Isaac. Esaú, desde cedo, demonstrou assim esse espírito individualista, e nos versos anteriores a esse momento aqui é dito que houve uma decisão de Esaú que desagradou tanto ao seu pai quanto à sua mãe.
que foi casar com as mulheres cananitas, tomar por esposas mulheres que não eram do povo de Deus, mesmo sendo admoestado, advertido de que não deveria fazer isso. Aí quando nós lemos essa história no livro Patriarcas e Profetas, aí nós temos uma noção mais profunda do significado dessa palavra sendo colocada ali com relação à comida que Isaac queria que Esaú fizesse e o porquê. Aí veja, o porquê que Rebeca articulou aquele estratagema, né, o estratagema, para enganar o esposo. O esposo já estava velho, cego, estava esperando os últimos dias de sua vida. E agora ele queria saborear, uma vez mais, as delícias que eram preparadas, ou pelo menos eram castadas, provavelmente eram preparadas pela própria esposa Rebeca, mas eram a casta que o filho, que era mais aventureiro, que era mais individualista e tal, caçava. Aí o livro Patriarcas e Profetas diz com relação à bênção que Jacó recebeu no lugar de Esaú, ele obteve pela fraude a cobiçada bênção. Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu propósito. Mas olha que frase. Mas ganharam apenas inquietações e tristeza por seu engano. É a comida que ele ama? É a comida que ele ama? Eu sei bem qual é o que ele ama. Então vai lá. Pega 2 bons cabritos. Provavelmente 2 cabritos assim, bem magros. Comida magra, não gorda. Porque certamente quando Esaú viesse com a caça seria possivelmente um veado, um animal limpo, evidentemente, que pudesse ser comido e que fosse um animal que não fosse gordo. Então pegue 2 bons cabritos. Não pegue ovelha, pegue cabritos. No sertão aqui, o pessoal gosta também de bode. Lá na Bahia tem até um bode. Não, Pernambuco, né? Petrolina, bodódromo. Tem um bodódromo, né? O pessoal gosta de bode. É uma comida mais magra, mas dizem que eu não como, então eu não sei nem o sabor. Mas dizem que é muito boa. Então eu penso que foi alguma coisa assim. E aí Rebeca disse, traga para mim, e antes do seu irmão chegar com a caça, eu vou fazer bem feitinha. Não é do jeito que ele ama, do jeito que ele gosta, não é de Esaú que ele gosta, não é de Esaú que ele ama, pois é você quem vai oferecer para ele. E aí, o filho amado de Rebeca foi lá, e se sabe que Jacó resistiu ao plano da mãe. No livro Patriarcas e Profetas, a irmã White revela que, de fato, ele ficou assim, reticente. Mas ele também não viu outra oportunidade, porque o pai estava decidido a dar a bênção para o filho mais velho. E Jacó conhecia a promessa e, além do mais, tinha um acordo. Lembra que Esaú fez com ele? Vendeu a primogenitura pelo prato de lentilha? Muito bem. Aí, então, ele aceita o plano. A mãe faz a comida muito saborosa. A gente conhece a história, não vamos entrar aqui nos detalhes. Ele vai lá, se veste com roupas de peludas, né? Porque Esaú era mais peludo que ele. E aí, mesmo Isaac desconfiando, ele acaba aceitando, porque a comida era a que ele amava, ele gostava. Agora veja, semelhantes a muitos hoje que professam ser filhos de Deus, essa atitude de Rebeca e Jacó, muitos hoje que não estiveram dispostos a deixar essa questão nas mãos de Deus, a bênção prometida por Deus, causa depois um amargo arrependimento. Diz assim, Rebeca arrependera-se amargamente do mau conselho que dera a seu filho. Tal for o meio de separá-lo dela e nunca mais lhe viu o rosto. Nunca mais lhe viu o rosto. Às vezes nós temos bênçãos de Deus, promessas de Deus em nossa vida, mas não temos a paciência de aguardar o tempo de Deus. E por causa de coisas que a gente ama, entre aspas, a gente abre mão de aguardar o tempo da bênção de Deus. Ou tentamos antecipar o recebimento dessas bênçãos com estratégias humanas. E o que nos resta? Amargo arrependimento ou, em alguns casos, até só remorso. Por quê? Porque não se arrepende de fato.
Quando Esaú chegou, a bênção já havia sido pronunciada para o irmão mais novo. E quando o pai disse, mas é você, Esaú? Sou eu, meu pai. Aí o pai também ficou pesado. Disse, eu não tenho outra bênção. E ele chorou amargamente. Agora, aqui no Patriarca dos Profetas diz que ele repensou quando ele, naquele dia que chegou do campo cansado, e desprezou a primogenitura. Ele desprezou o plano de Deus para a vida, por causa do prazer momentâneo de comer uma comida que trouxesse forças. Ele diz assim, chorou muito. E a sua mágoa não se originava na convicção do pecado. Não desejava reconciliar-se com Deus. Entristecia-se por causa dos resultados de seu pecado, mas não pelo próprio pecado. Devido à sua indiferença para com as bênçãos e preceitos divinos, Esaú é nas Escrituras chamado de profano. Hebreus faz uma referência a Esaú, que ele profanou o direito da primogenitura, né, que Deus deu. E nesse caso, ele representa aqueles que têm em pouco valor a redenção a eles comprada por Cristo e estão prontos a sacrificar sua herança no céu por amor às coisas perecíveis. Por preferência, amor como preferência às coisas que perecem. Quantas pessoas, não somente daquelas que ainda não tomaram a decisão de seguir a Jesus, mas daquelas que dizem seguir a Jesus, estão escolhendo por amor, por preferência, as coisas que Deus não escolheu para você. Quantas vezes eu prefiro, por exemplo, ficar em casa vendo uma TV, vendo um programa de TV, qualquer que seja, ao invés de estar na casa de Deus. São preferências que fazemos. Mas, pastor, eu vou me salvar por isso? Não, você já foi salvo. Mas você pode perder a salvação por causa disso. Quantas vezes ficamos apegados a uma prática que Deus desaprova porque nós temos amor àquele negócio, àquela prática, àquela situação? Quantas pessoas deixam de tomar uma decisão para seguir a Jesus porque estão apegados à vida que levam, às práticas da vida que levam? Ou, por exemplo, já vi pessoas, por exemplo, que me disseram, então quer dizer que para eu ser adventista eu vou ter que deixar de comer carne de porco? Vai. Eu vou ter que deixar de comer camarão? Vai. Eu vou ter que deixar de tomar Coca-Cola, café? Vai. E eu tenho visto agora, recentemente, muitos adventistas até advogarem o uso do café. Apego, preferência. É preciso vencer aquilo que traz algum prazer temporário. Certamente, algumas coisas que fazem parte dos nossos usos e costumes aqui não vão ser visíveis ou desfrutados no céu, que são incompatíveis com o caráter de Deus. Mas a gente se apega. E aí, o amor, eu quero trazer agora como essência, que deve ser tributado totalmente a Deus e à vontade, aos planos de Deus para a nossa vida, é transferido para coisas, pessoas ou situações que não as que Deus planejou. A derrota, nessa história que nós lemos, está relacionada com amor. Um amor preferencial do pai pelo filho que era caçador. Um amor preferencial da mãe pelo filho que era mais dedicado às tarefas do lar e vivia na tenda ali com seus pais. Em detrimento do amor que deveria ser superior a Deus e ao plano de Deus. Jacó não precisaria usurpar a bênção de Esaú. Ele não precisaria enganar seu pai Isaac. Você não precisa usurpar a bênção de outras pessoas. Você não precisa tomar o lugar do seu irmão. Não precisa buscar ou brigar com a família por causa de herança, por causa disso. Não. Se é sua, no tempo devido, Deus vai dar. Agora eu vou pedir para o pessoal colocar a segunda foto aí que tem aí na tela. Tem uma foto aí. Outra foto. Isso.
puder ampliar, o pessoal visualizar melhor. Vocês conhecem essa família aí, não? Tem uma pessoa que é muito conhecida, é famosa. Quem é a pessoa famosa dessa foto? Zagallo, né? Tetracampeão brasileiro, foi campeão como jogador, foi campeão como técnico, Mário Lobo Zagallo. Ele morreu tem pouco tempo, e vocês sabem que está uma briga terrível na família. Ele deixou em herança em torno de 13 a 15 milhões de reais. Só que tem um problema. Quando a esposa de Zagallo morreu, ela, nos bens pessoais dela, era em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. E ela havia feito um testamento, por acordo com os filhos, de que o gerente, né, quem ia gerir os bens que ela estava deixando, seria o próprio marido. E os filhos concordaram. Então, no primeiro testamento, foi da esposa de Zagallo, então ficou Zagallo, né, como o gestor dos bens que ficaram da parte da esposa. Só que depois de um tempo, da morte da mãe, os 3 filhos mais velhos começaram a brigar. Desistiram da ideia que eles tinham assinado, abrindo mão de administrar a herança da mãe, queriam agora tomar de volta, mas legalmente foi tudo feito, então eles não puderam mexer com isso. E o que aconteceu? O filho mais novo, o Paulo César, esse de boné aqui, discordou dos irmãos, sempre discordou dos irmãos, e ele foi quem ficou mais perto do pai. Desde a morte da mãe até agora a morte de Zagallo, por causa dessa briga, os 3 irmãos que estavam querendo voltar a administrar as riquezas se afastaram do pai. E o filho mais novo ficou. Foi o que Zagallo fez? Não sei se você sabe. Ele chamou o tabelião e fez um testamento. E segundo a lei brasileira, o dono, né, o testador, né, que é o caso, ele pode definir, por lei, designar 50% dos seus bens para quem quer que ele queira. E os outros 50%, aí sim é legal para filho, esposa, quem seja, né, para os filhos e esposa. O que foi que ele fez? É assim que pode ser? Tá bom. Então eu vou designar que metade vai ser dividido pelos 4. 12,5% de cada um. E a outra metade vai ser do mais novo. Ou seja, o Paulo César ficaria com 62,5%. Ficaria não, ficará com 62,5% do espólio, né, de toda a riqueza que Zagallo deixou. Isso está causando uma briga terrível. Terrível. E aí alegações dos 2 lados. O que é que eu trago com isso? Eu trago com isso que às vezes esse amor que a gente dedica a alguém de forma assim desvirtuada pode gerar tamanhas brigas. E eu creio que quando pequenos, quem sabe esses meninos brincavam bem, as meninas também, eram tranquilos. Agora, depois de grande, o amor se esfriou. Aí virou ódio. E agora uma batalha judicial. E tem outras heranças, né? De gente grande que deixou muito dinheiro, briga entre os irmãos por causa disso. O último texto que nós vamos ler está na carta aos Romanos. Romanos capítulo 5, verso 5. Penúltimo texto. Romanos 5, verso 5. O que é que tem a ver com pelo Espírito, pastor, que o senhor está pregando sobre o amor? Nós temos uma declaração bíblica a respeito do amor e a respeito do Espírito. Romanos capítulo 5, verso 5. Diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se você quer ter a correta relação de amor em relação a Deus, em relação às pessoas, você precisa depender que o Espírito Santo implante em você ou derrame em você o amor profundo de Deus. Aí vem o texto principal da jornada que tivemos aqui por 40 dias. Zacarias 4, 6.
Zacarias 4:6. O contexto desse verso era na reconstrução do templo, né? Da época de Zorobabel, em que os judeus estavam dispostos a reconstruir, mas com muita batalha e tal, e aí veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, e a palavra dizia assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A motivação que eles precisariam para reconstruir o templo não deveria ser força, não deveria ser poder, mas sim o Espírito Santo no coração de cada um. O que vai trazer harmonia e felicidade em nosso lar não serão as preferências pessoais de pai e mãe. Isso está provado na história de Esaú e Jacó, de que trouxe foi infortúnio e quase morte. E Rebeca, pobre Rebeca, pensando que estaria ajudando, perdeu o filho para sempre, porque o filho teve que ser forçado a fugir por causa do ódio do irmão e ela não viu mais o filho em vida. Ela morreu e Jacó estava no exílio. E aí depois nós temos aquela outra história de Esaú vindo para encontrar com Jacó, e aí tem a luta de Jacó, quando ele finalmente é transformado, deixado de ser o enganador, o suplantador, para ser o Israel, o príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Mas teve muito sofrimento até lá. Qual é a mensagem de Deus para nós nessa manhã? Qual é a mensagem de Deus para você que está acompanhando esse sermão nessa manhã? Permita que o Espírito Santo de Deus derrame em seu coração o verdadeiro amor. Não somente derrame o amor, mas ajude você a direcionar o amor conforme a vontade de Deus. Nós precisamos amar. E precisamos entender que devemos tributar o nosso amor primeiro a Deus. E em extensão às pessoas que nos cercam. Começando em nossa casa. Com a esposa, com o esposo, com os filhos. Mas esse amor não deve ser um amor preferencial, um amor que, em detrimento do outro, a gente estabelece para um em detrimento do outro. Não. Tem que ser o amor como semente de Deus. O amor como, vimos aí o semeador, né, que foi colocado na história infantil, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aí nós vamos ter uma correta relação de amor. Aí os nossos relacionamentos não serão tóxicos, como foi colocado aqui. Aí o ambiente da igreja será um ambiente de amor. Às vezes o ambiente da igreja se torna um ambiente tóxico. Em comissões, em reuniões, né, porque a preferência quer prevalecer, né? O desejo, a vontade humana de poder, quem sabe, quer prevalecer, e não o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. Por isso tem que ser pelo Espírito. Se você quer viver corretamente o amor de Deus e fazer frente à profecia que Jesus disse que aconteceria, ele disse que o amor se esfriaria de quase todos. Então significa que tem alguns que vão continuar amando. Se você quer ser aqueles que vão continuar amando, amando corretamente, permita que o Espírito derrame em seu coração esse amor. É o seu desejo que esse amor profundo, real, esteja em sua vida? É o seu desejo? Mande sua mão. Você que acompanha também pela internet, é o seu desejo que o amor de Deus profundo, derramado pelo Espírito Santo, esteja em sua vida? Faça uma decisão aí de amar. O mundo está cheio de ódio, de indiferença. Ame. Começando quem está perto de você em casa, na igreja. Ame os que estão na igreja. Você que é líder oficial da igreja, defina nesse ano. Esse ano eu não vou causar uma briga na comissão da igreja. Eu vou amar, mesmo que as opiniões sejam divergentes, mesmo que as opiniões sejam diferentes das minhas, mas eu vou seguir o caminho do amor. Você é pai e mãe, tem filhos diferentes? Ame todos eles. Não permita que o amor como preferência cause decisões que tragam desarmonia entre os seus filhos. Ame a todos eles. Tem aquele que está dando muita dor de cabeça? Ame muito mais ele ainda. Ele precisa de amor. Se o amor não resolver, nada mais a resolve. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado. Que nesta manhã o Senhor nos trouxe para ter um encontro contigo e entender ainda mais que precisamos amar
com o amor que o Espírito derrama em nosso coração. O amor correto, o amor profundo, o amor como fundamento de todas as relações. Ajuda-nos a corrigir, Senhor Deus, onde temos utilizado o amor como preferência e, quem sabe, em detrimento de princípios do Senhor, temos amado alguém ou algo mais do que ao Senhor. Perdoa-nos. Ajuda-nos a amar como Jesus nos amou, um amor que se sacrifica. Famílias aqui presentes, Pai, ajuda-os a amarem-se mutuamente, apesar ou a despeito das preferências pessoais. Que eles amem profundamente, mas para isso só pelo Espírito. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Assim como aprendemos ao longo dessa jornada, que o Espírito dirige a nossa vida e que Ele derrame cada dia mais amor em nosso coração. É a nossa súplica agradecidos no nome de Jesus. Amém.